E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado. Bom, hoje vamos para mais um episódio da nossa série Subindo de Rate no chess.com. Dessa vez eu joguei o oponente mais forte que a gente já encontrou. Eu ainda tô na faixa dos 1300, tô com 1333 de rating agora, mas a gente caiu contra um oponente um pouco mais forte que tinha 1477 de rating em rápido no chess.com. Então a gente caiu com as peças brancas, gerou uma partida bem interessante, vai dar pra gente praticar, se divertir um pouco e talvez aprender um pouco mais. Então, vamos lá. Eu abri com E4, como sempre. Ele jogou E5, eu joguei cavalo para F3 e aqui ele jogou D6. Essa é a defesa Philidor, que é uma maneira relativamente comum de jogar, especialmente nesse nível intermediário. Não é a mais ambiciosa, porque logo de início você prende esse bispo escuro dentro da cadeia de peões, mas não é como se essa abertura fosse muito má também. É uma maneira sólida e, digamos assim, não muito ambiciosa de jogar de pretas. Então, a maneira mais forte, digamos assim, de continuar, de tentar criar problemas para o preto, porque se a gente jogar lances como cavalo para C3, bispo C4, D3, a posição não fica muito, digamos assim, desafiadora para o oponente, né? A maneira mais desafiadora de jogar é já direto tentar quebrar esse centro que o preto está construindo com esses dois lances, jogando D4. E a gente já pergunta o que ele quer fazer no centro, né? Força a posição a tomar uma natureza um pouco mais clara. Então aqui ele decidiu jogar um lance que é bem incomum. Eu acho que eu nunca joguei uma partida na qual o oponente não tomou em E4 aqui. Eu reconheço que existem outros lances, eu até já estudei um pouco de teoria em outras possibilidades aqui que não são essa variante das trocas, mas eu nunca vi ninguém jogar. Essa é a primeira vez que alguém joga um lance como o cavalo para D7, que foi o que ele jogou. E, se eu não me engano, essa é a variante Henham, que muita gente chama de variante leão, ou lion, porque, mas eu acho que, se eu não me engano, a variante leão é só uma dentro da Henham, então tem coisas diferentes que ele pode fazer aqui. Então a ideia desse lance cavalo para D7 é defender o peão em E5, e aí, em vez de trocar, tentar solidificar ainda mais o centro que ele está construindo. Então, ok, o lance mais comum aqui foi que eu joguei cavalo para C3, só desenvolvendo mais uma peça, e deixando essa situação no centro aqui para talvez tomar uma natureza mais clara depois. Então ele jogou C6 aqui, com a ideia de prevenir ou talvez desencorajar avanços com C5. Essa é uma linha alternativa nessa posição. Eu acho que o lance mais comum é só jogar cavalo de G para F6 mesmo, mas ele jogou essa linha alternativa com C6. E aqui eu acho que eu passei uns 4 minutos mais ou menos nessa posição, ou um movimento antes, alguma coisa assim, tentando lembrar o que eu sabia sobre essa variante. Porque eu lembrava de já ter estudado ela alguma vez, mas não lembrava exatamente quais eram as ideias. Aí, esse tempo eu acho que até pagou por si mesmo, porque eu consegui lembrar que uma das ideias dele aqui depois de C6 é jogar o lance B5. E aí tentar avançar, né, ganhar mais espaço na ala da dama e em algumas posições até forçar esse cavalo a mover daqui. E por causa disso, depois de C6, a gente joga o lance A4. E, de fato, esse é o lance... Deixa eu só ver na base de dados do Lichess aqui. A4 é o lance mais comum nessa posição, já foi jogado 54 vezes. Bispo C4 é outra possibilidade. Então, eu lembrei do lance correto, A4. E aqui eu já tinha imaginado até planos para ele jogando B6 e bispo para B7, em cujo caso eu provavelmente em algum ponto ia tentar jogar D5 e tornar a natureza da posição no centro um pouco mais definitiva. Mas ele preferiu jogar com H6 aqui, que é um lance, não é mal também, é um pouco mais lento. E eu só segui desenvolvendo as peças. Eu joguei bispo C4, trazendo mais uma peça para o jogo. Ele jogou cavalo de G para F6 agora. Eu fiz o roque e ele jogou bispo para E7, desenvolvendo mais uma peça. Eu joguei torre 1. No futuro pode ser útil que essa torre esteja aqui defendendo esse peão e esse quadrado em E4. E aqui ele jogou cavalo para H7, que foi o primeiro lance que eu achei mais estranho, assim. Não digamos assim, um erro. Inclusive, por mais surpreendente que pareça, cavalo para H7 já foi jogado em uma partida de mestres. Aparentemente, Somak Palit contra Attila Ksep em 2010 e o branco ganhou essa posição. Mas, enfim, eu só achei um lance estranho mesmo porque ele volta o cavalo para um quadrado onde não fica muito claro o que o cavalo está fazendo sem eu ter forçado ou sem eu ter encorajado ele a fazer isso. E é até bom para mim, eu acredito, porque diminui um pouco a pressão sobre esse ponto em E4. Então agora eu achei que era o momento certo para fazer aquele avanço no centro que eu estava falando mais cedo com o D5. A outra possibilidade eu pensei aqui seria desenvolver esse bispo. Só que eu ainda não tenho certeza de para onde esse bispo quer ir. Eu não posso jogar ele para G5, não posso jogar ele para F4, então eu fico entre essas duas opções.
Em D2, eu fiquei com a sensação de que ele ia ficar bloqueando a dama de dar suporte na coluna D para um avanço ou para recapturar em D4. E em E3, eu fiquei com a sensação de que ele ia estar bloqueando a torre de ajudar a controlar esse quadrado. Então, eu preferi atrasar um pouco mais o desenvolvimento desse bispo por esse motivo. Aí eu joguei D5 aqui, ele jogou roque, e eu joguei cavalo para D2. Agora eu tô tentando manobrar essa peça para ela da dama, porque é onde eu vou tentar encontrar mais jogo, com lances como cavalo A5 e talvez cavalo C4. Esse era meu plano. Uma maneira mais rápida até de alcançar isso é só mover esse bispo de volta, talvez até para F1, e jogar cavalo para C4 imediatamente, mas isso não passou pela minha cabeça, por mais que seja mais eficiente. É que ele jogou C5 direto, o que, assim, torna a situação no centro bem mais definida, porque agora a gente tem um centro fechado com esses dois peões bloqueando uns aos outros aqui, e esse peão em C5, que garante um pouco de espaço para o preto controlando o D4, mas ao mesmo tempo torna, digamos assim, alguns quadrados de acesso na ala da dama um pouco mais ao alcance das peças brancas, digamos assim. Então, eu joguei agora cavalo para B3, seguindo com a minha manobra e tentando no futuro talvez jogar cavalo A5 e criar alguma coisa aqui. Não imediatamente, porque isso ia pendurar o cavalo em um lance. Então ele jogou A6, o que previne umas ideias que eu tinha de cavalo B5 ou bispo B5, mas ao mesmo tempo torna esse quadrado e essa diagonal aqui em geral um pouco mais fraca também. Então, ok, até aqui a posição está relativamente equilibrada desde o início e pelo fato dela ter essa natureza fechada aqui no centro, a gente vai seguir num jogo um pouco mais lento, não tem como evitar isso, vão ter bastante manobras e aí vai se sair melhor quem conseguir tirar vantagem talvez da abertura da posição no momento certo ou quem fizer as manobras mais eficientes. Então aqui, na ausência de um plano muito ativo para fazer, talvez não na ausência, mas na incapacidade de eu encontrar um plano muito ativo para fazer aqui, e também considerando que, como eu falei lá no início, eu passei tipo 4 minutos mais ou menos em um movimento para tentar lembrar o que eu sabia dessa abertura, o que quer dizer que o oponente aqui tem uma vantagem de tempo de uns 6 minutos, se eu me lembro bem. Eu fiz um lance prático, eu só joguei H3 aqui, que é um lance meio nada, um lance meio que passa, mas que devolve a vez para ele rapidamente, que previne qualquer possibilidade de lá no futuro eu levar um mate de última linha ou ter problemas na última linha, porque agora o rei tem esse quadrado, e que tira o quadrado de G4 talvez de uma das peças dele, apesar disso não ser nada relevante nessa posição ou numa posição próxima. Então, ok, ele jogou bispo para G5, oferecendo a troca, o que eu achei que fosse bom para mim, porque eu realmente não sei para onde esse bispo vai, então por que não trocar? Eu acho que o bispo dele é mais útil, porque defendia esse quadrado em D6, que é um ponto fraco que eu pretendo atacar com essa ideia de cavalo C4. Eu gostei dessa troca, ele jogou dama por G5, tem que se dar conta aqui da ideia de que esse peão em G está cravado, H3 pode ser um alvo desse bispo quando o cavalo mover, mas por enquanto isso não é concreto ainda, então eu joguei cavalo para A5, seguindo com a minha ideia de atacar B7, talvez desencorajar o bispo dele de mover e no futuro manobrar para C4. E aí que ele jogou cavalo B6, o que ameaça aquilo que eu tava falando, ameaça bispo por H3. A gente tem que tomar cuidado, né, porque o peão em G tá cravado agora. Então, para lidar com isso, eu joguei rei para H1, que agora o peão em G não tá mais cravado, quer dizer que ele não pode capturar em H3. Eu tava entre rei H1 e rei F1 nessa posição. Outra possibilidade seria só defender aqui, defender o peão em H3 com lance como torre 3, que é o que o computador sugere, se eu não me engano. Mas eu acabei decidindo jogar rei H1, porque eu achei que talvez o rei ia ficar um pouco mais exposto perto dessa diagonal em F1. Na verdade, era mais útil, como você vai ver no futuro. Ah, e outra coisa, eu não quis jogar rei F1, porque eu tava pensando que em algum momento ele poderia tentar ganhar uma vantagem com esse F5, e aí, se a coluna F abrir, a torre dele já vai estar mirando o meu rei em F1. Por isso eu joguei rei H1. Ele jogou torre para B8. A ideia dele, eu suponho, que seja defender o peão em B7 para que ele possa desenvolver esse bispo sem pendurar aqui. E aqui eu joguei torre para A3. E eu fiquei relativamente feliz de ter encontrado essa ideia, porque o meu plano aqui é tentar continuar ativando as peças na ala da dama com essa manobra, esse levantamento de torre de A3 para B3, onde vai atacar o cavalo dele e mirar também esse peão que é fraco em B7. E aqui ele jogou F5, que é o que eu estava suspeitando que ele deveria jogar em algum ponto para tentar encontrar jogo nessa posição. A ideia dele é capturar e talvez abrir linhas para as peças e
e tentar criar um ataque na ala do rei, né? Eu tava considerando para ele até manobras como torre para F6 e torre para G6, atacando o peão em G2. Então, a gente tá numa espécie de corrida aqui. Ele tá tentando criar chances na ala do rei e eu tô tentando criar chances na ala da dama. Como o peão em E4 tá suficientemente defendido, eu não preciso me preocupar com isso. Eu achei que capturar só acelerava os planos dele, então eu não quis capturar. Eu joguei torre para B3, atacando o cavalo em B6. E aqui ele voltou a dama para D8, defendendo o cavalo. E eu tentei seguir com os meus planos de progresso na ala da dama aqui. Eu joguei um lance curioso, que talvez não venha à sua mente à primeira vista, mas que tem uma ideia tática assim bem traquina por trás e que provavelmente não funciona, mas eu não consegui ver como não funcionava exatamente, então eu joguei. Se você quiser tentar encontrar qual o lance mais estranho que talvez funcione, que você pode jogar nessa posição, pode pausar o vídeo agora. Então o lance que eu joguei aqui foi bispo por A6. Qual é a ideia? O que eu vi na minha cabeça, né, é o seguinte. Eu vi que se ele jogasse, se ele aceitar o sacrifício, jogando B por A6, eu jogo o cavalo para C6. E agora eu tô atacando a dama, tô atacando a torre. Se ele não quiser perder a torre cheia de volta, ele vai ter que jogar um lance como dama para C7, para defender a torre. Isso foi o que eu estava calculando. Então, nesse caso, ele ia tomar a torre. E quando ele tomasse de volta, eu sacrifiquei um bispo e um cavalo por uma torre e um peão. Mas no final da linha, eu ia ter esse bem oportuno A5, que ataca o cavalo, que está cravado a dama, e eu ganho material. Então, foi isso que eu vi. Acontece que isso não essa linha não funciona exatamente por um motivo muito curioso, que é depois de cavalo para C6 aqui, ele pode aceitar a peça e depois de cavalo para C6 ignorar totalmente essa torre. Isso eu pensei que ele não podia fazer, porque se ele eu pensei que se ele movesse a dama para outro lugar, eu só tomo a torre cheia que está em defesa em B8, mas acontece que ele pode jogar o lance dama para H4 aqui. E se eu tomar a torre dele em B8, ele segue com F4 e essa posição está totalmente perdida. Ele está ameaçando F3, essa torre vai entrar no ataque, essa dama vai entrar no ataque, eu não tenho peças para defender na ala do rei. Esse cavalo provavelmente vai ser recuperado. O computador aqui, para você ter ideia, sugere como melhor lance cavalo para B1, para que a torre defenda F3. Então, se esse é o tipo de lance que você tem que achar nessa posição, quer dizer que não tem como ela ser boa, né? Mas eu não sou o computador, então eu não vi até esse ponto, muito menos o meu oponente. Tanto é que depois de bispo por A6, ele jogou F por E4. Ele não capturou o bispo, provavelmente vendo essa mesma linha que eu, que envolve esse lance cavalo para C6. Então, isso justificou o que eu fiz, apesar de não ser tão bom, e agora a posição está equilibrada novamente. Então, eu joguei cavalo por E4, recapturando o peão e defendendo o peão em F2 com o cavalo, que ele tinha mirado, né, com essa torre. E ele jogou dama para C7 aqui, o que agora ameaça tomar o bispo, porque eu não tenho mais cavalo C6 enforcando essas peças. Então, eu voltei o bispo para B5, onde defende o peão em A4. E agora foi a vez dele de jogar um lance traquina que provavelmente também não funciona, que é cavalo por A4. Por que eu digo isso? A ideia dele é muito simples. Se eu tomar o cavalo, ele toma o meu cavalo de volta. Isso liberou um ataque no cavalo em A5. E aí, eu joguei um outro lance que tenta continuar na vantagem nessa posição, evitar essa linha totalmente igual, onde eu tomo a peça dele e ele toma a minha de volta, que foi cavalo para B7. E a minha ideia é, eu ganho um peão também, e se você tomar o meu cavalo, eu tomo o seu. E a gente segue, eu sigo com um peão extra. Só que isso também não funciona, porque ele pode jogar o lance aqui, acredite ou não, cavalo por B2. Isso, torre por B7 foi o que ele jogou, mas ele podia ter tomado aqui em B2. E isso eu tava vendo, mas quando eu vi isso, eu já tinha jogado. Então, não tinha mais o que fazer. Eu já tinha visto que a posição ia ficar difícil se ele jogar cavalo por B2, porque é um tempo na minha dama. Isso que eu falhei em ver lá do início. O que acontece é que eu tenho que tomar esse cavalo e agora a minha torre está em defesa, né? Essa é a diferença. A torre está em defesa em B2, o que quer dizer que depois de torre por B7, esse bispo está cravado e isso é problemático. Eu vou ter que jogar um lance como dama para E2 aqui defendendo o bispo e, digamos, bispo para F5, tá tentando sobrecarregar, né? Porque ele tá atacando aqui, a dama tá meio ocupada defendendo tudo, talvez ele possa colocar mais pressão nesse bispo, uma vez que a torre tá em defesa. E aqui eu teria que jogar a torre para B1, e essa posição é igual, mas digamos assim, é o preto quem tá na posição de colocar pressão aqui. Só que, felizmente, pra mim, ele não viu isso. Como eu falei, depois de eu tomar em B7, ele só tomou de volta. O que simplifica as coisas, eu tomo o cavalo dele, minha torre tá defendida, e agora eu permaneço tendo um peão a mais.
O motivo pelo qual eu falei que esse lance dele, depois de bispo para B5, tomar em A4, é outro truque que não funciona, é porque aqui eu poderia ter jogado um lance muito bom, que eu não encontrei, que é o lance cavalo para C4. E a ideia é a seguinte, eu tiro a minha peça do ataque, agora a peça dele está no ar, e eu estou ameaçando capturar em D6. E quando eu capturar, a posição dele entra em colapso, porque todas as minhas peças vão invadir. A melhor coisa que ele teria a fazer aqui seria jogar um lance como cavalo B6, salvando a peça, mas isso me permite jogar cavalo C por D6, ganhando um peão. Ele tomou um aqui, eu tomo de volta, aí eu continuo tendo um peão a mais, mas nem é isso que importa. O que importa é que, digamos que ele faça lance de desenvolvimento normais, tipo bispo para D7, a ideia de dama para H5 é muito forte aqui, infiltrando com as peças. Se ele trocar em B5, a gente toma, C5 tá ameaçado. Se cavalo D7 defendendo C5, dá pra jogar dama para G6, ameaçando o cavalo F5. Essa posição tá perdida, o Stockfish dá em mais 6 aqui pro branco. Então, mas enfim, eu também não sou computador agora, eu não encontrei essa ideia. Depois de cavalo para A4, como eu falei, eu só tomei. Ele também não viu o cavalo B2, ele tomou de volta. Essa troca aqui aconteceu e ele jogou bispo para F5, que ameaça capturar o cavalo e depois de torre por F4 tomar em F2, já que é o cavalo quem está defendendo. Então, eu joguei rei de volta para G1, para defender G2. Outra possibilidade aqui, que é um lance, digamos assim, ele me deu outra chance aqui com o bispo para F5, que eu também não encontrei. Inclusive, antes de eu falar, tenta pausar o vídeo, depois de bispo para F5, pausa o vídeo e tenta encontrar qual o lance que ganha instantaneamente pro branco nessa posição. Se você encontrar esse lance, a avaliação é mais 7,5, inclusive. Então, eu espero que você tenha conseguido encontrar. Eu não consegui. O lance que ganha aqui é torre por B7. Qual é a ideia? A troca das torres não significa nada. O ponto é que depois de ele recapturar, a dama está em B7, o peão em D6 está indefeso, e cavalo por D6 é um lance vitorioso, uma vez que ataca a dama, ataca F5, o bispo F5, a torre está defendendo, mas isso não é problema. Depois de dama por B2, digamos que seria o melhor lance, dá para jogar cavalo F5, torre F5 e D6, porque todo o ponto dessa vitória é que a gente cria um peão passado, que ele não vai conseguir prevenir o avanço facilmente. Dama B8 provavelmente seria o lance certo aqui, depois de D7, torre F8, e ele tá usando todos os recursos que tem para defender a última linha contra o avanço desse peão. Aqui até, sei lá, dama D5, cheque, depois capturando E5, é uma maneira direta de ganhar isso. Mas eu não encontrei isso, eu não tomei em B7, como eu falei, eu só joguei rei para G1, defendendo o peão. Essa provavelmente é a terceira ou segunda vez onde eu tinha um lance que ganha, mas que eu não consegui encontrar. E esse é o tema da partida, assim, ao longo da partida inteira eu fiquei um pouco melhor, aí eu tive uma chance grande de converter e encontrar um lance vitorioso e não encontrei. Aí continua um pouco melhor, aí outra chance grande de ganhar eu não encontrei. Continua, a gente vai ver como isso acabou. Então, depois de rei para G1, ele jogou bispo por E4, torre E4, cavalo para G5, atacando a torre de volta para E3. Ele jogou torre F4, ativando a peça dele. Eu joguei, atacando o bispo também, né? Eu joguei bispo C6, defendendo e colocando o bispo nesse posto, que devolve o tempo nessa torre de B7. Ele jogou torre C4 e eu joguei C3 aqui, atacando a torre. E encorajando essa troca, eu não quero que ele fique com essas torres extremamente fortes na quarta aqui, uma conectada com a outra. Então, ele jogou torre por B3, dama por B3 e aqui ele voltou a torre para F8. Essa é outra posição na qual a gente aparentemente tem um truque, que é o seguinte: se você se der conta do fato de que a nossa dama está mirando o rei dele através desse peão, e se esse peão mover, se esse peão pudesse mover aqui, né, para D6, seria um cheque descoberto que ataca a dama dele, talvez você pense no lance torre por E5. Ideia sendo, se ele tomar em E5, D6 é um cheque descoberto e ataca a dama. E a gente provavelmente ganha. Então, isso eu também nem passou pela minha cabeça, apesar de eu estar tentando manter em mente essa ideia de sacrificar e fazer esse descoberto. Eu até pensei nisso mais cedo, mas aqui onde rolou a chance, eu não joguei. Mas acaba que esse lance nem é muito bom, porque, beleza, se ele tomar a torre, é lógico que ele perde, mas ele tem o surpreendente nessa posição, cavalo por H3, o que nem, mesmo se eu tivesse visto isso, nem passaria pela minha cabeça. Isso tudo aqui é análise do computador. Então, qual é a ideia de ele sacrificar uma peça do nada, assim? A ideia é a seguinte: depois de a gente jogar G por H3, ele joga dama para E8. Ideia sendo, agora a torre tá no ar, porque a gente não tem mais D6 com cheque atacando a dama, e ele tá ameaçando dama G5, que vai levar a um cheque perpétuo, se a gente não fizer nada, e o melhor que a gente tem nessa posição é um empate. Então, o computador aqui sugere torre para E8, para devolver o material, porque depois de torre por E8, bispo E8,
Dama E8, a gente consegue jogar um lance como Dama C4, que a ideia é prevenir, responder Dama C6, que é, Dama G6, que é outra ameaça de perpétuo, com Dama C4 bloqueando. E só que agora a gente não tem nenhuma grande vantagem, né? Então é muito louco, mas eu não encontrei esse lance e se eu tivesse encontrado, eu acho extremamente impossível que ele tenha encontrado. Que ele tivesse encontrado o cavalo para H3 aqui, contando essa ideia de perpétuo, né? Tendo isso em vista, então, o melhor lance nessa posição, já que não é capturar esse peão em E5, porque esse truque não funciona, o melhor lance é jogar aqui H4, que foi outra coisa que eu não encontrei. Porque o ponto é o seguinte, se ele voltar o cavalo, se ele salvar a peça dele simplesmente, a gente joga dama para C2. E a gente quer jogar B4 e criar um peão passado que vai ser muito forte e difícil de defender, enquanto ele tem esse peão que é fácil de bloquear, o avanço dele está bem mais controlado, né? Então cavalo para D8, digamos, atacando o bispo, a gente pode voltar o bispo e depois de, sei lá, um lance como torre para F6, que é o que o computador sugere como o melhor, jogar B4 e seguir com o nosso plano. E aqui a avaliação é mais 3, quer dizer que a gente tem uma posição confortavelmente melhor, né? Só que eu não encontrei isso também depois de torre para F8, eu não achei H4. Eu joguei H4 mais tarde, mas não funciona da mesma forma. Eu joguei F3 aqui, e eu quero garantir que esse peão fique defeso e que ele não tenha nenhuma ideia de cavalo E4 no futuro, depois que eu mover a torre. Então, aqui ele jogou torre para B8, atacando a dama, voltei a dama para C2, ele jogou dama para F7, agora eu joguei H4, atacando o cavalo, como eu falei, eu joguei mais tarde, ele jogou cavalo para H7, e eu joguei torre para E4, ativando a minha peça. Então ele jogou cavalo para F6, que ataca a torre e ataca o peão em D5. E isso eu vi, e eu vi que não funcionava. Só que agora você vai ver como no final a gente tem uma chance que finalmente a gente converte e faz alguma coisa com isso, né? Porque depois de cavalo para F6 eu joguei torre para A4, que é o melhor. E eu já estava vendo aqui que tomar esse peão não funciona. Por mais que ele esteja atacando duas vezes, eu tenho um lance muito sorrateiro que consegue refutar essa ideia dele. Ele não viu o lance, ele jogou cavalo por D5 aqui, e eu te encorajo agora, pela última vez, a tentar pausar o vídeo e encontrar qual lance que ganha para o branco aqui. Se você tomar o cavalo, aí simplesmente é uma posição equilibrada em termos de material, porque a gente tinha um peão a mais, agora não tem mais. Essa não é a ideia, tem algo muito mais forte aqui, então tenta encontrar e boa sorte. Então, o lance aqui é dama para D2, ou dama para D1, ou dama para D3, eu acho que também funciona, não importa. A ideia é colocar a dama na coluna D, onde ela ataque o cavalo, que não pode ser defendido mais uma vez, isso é importante, e ela faça esse raio-x no peão em D6. E a nossa ideia é que a gente vai estar atacando esses dois peões no futuro, vão ficar muito fracos, e se ele mover o cavalo, a gente vai estar ameaçando o bispo para D5, que crava a dama dele ao rei. Então, depois de dama para D2, que foi o que eu joguei, ele jogou cavalo B6. Isso eu tinha visto que provavelmente é o que ele estava pensando, porque parece contra-atacar a torre, só que a gente não liga. Dá para jogar dama por D6 do mesmo jeito, porque o cavalo está ocupado defendendo esse quadrado. Se ele tomar, primeiro essa torre está no ar, óbvio. Então, acho que mais eficiente ainda seria tomar isso, mas também, mesmo se essa torre não estivesse no ar, se ele mover o cavalo, dá para jogar bispo para D5 e cravar a dama dele. A posição está perdida, porque o melhor lance seria um lance como dama para F8, defendendo essa torre, e já que não pode capturar, digamos, saindo do caminho desse tipo de tática. Mas agora a gente pode só salvar a nossa torre com um lance, a gente pode dar esse cheque em E6 primeiro e depois jogar a torre para E4, ou você pode só até não interpor esse cheque e jogar a torre para E4 imediatamente, ou torre para A6, eu acho que funciona também. Essa posição aqui é muito melhor, mesmo que ele encontre o melhor lance, que seria esse dama para F8. Eu tava calculando para ele aqui, torre para F8, que é outra possibilidade, salvando essa peça, só que agora dá para jogar a torre para A6, outra ideia similar, e depois de cavalo C8, dama por E5. E agora também, mais uma vez, totalmente ganho. Só que aqui a posição já estava entrando em colapso, e aqui o oponente também entrou em colapso. Depois de dama por D6, ele jogou dama para F6, o que deixa a torre aqui totalmente indefesa. Então eu joguei dama por B8 cheque. Quando ele moveu o rei, eu vou tomar o cavalo também, dado
essa perda gigante de material, ele resignou nessa posição. Então essa foi uma partida muito louca, digamos assim. A gente nunca teve muitos problemas, mas dava para ter terminado ela muito mais cedo. Como eu falei, teve várias chances de conseguir uma vantagem grande. Eu espero que você tenha conseguido encontrar essas chances assistindo aí. Se você conseguiu ver o que eu não vi, parabéns. Se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreve, vai ter mais vídeos como esse vindo aí pela frente. E nossa série de aberturas, falando da abertura siciliana, vai começar daqui a pouco. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você se inscreva para ver os próximos. E até o próximo vídeo.